9, eu me identifico muito com essa passagem. Me identifico mesmo. E acredito que todo cristão, se não conhece, deveria conhecer esta passagem. Mas conhecer não com os versículos que nós vamos trazer agora, mas parar em casa, ler, usufruir do conteúdo desses versículos, ou seja, desse capítulo. Atos 9 fala da conversão do apóstolo Paulo. Percebemos algumas coisas aqui muito interessantes, dentre tantas. Versículos, nós poderíamos usar o versículo 11. Vamos o 10 e diante, tá? Ele diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, em uma visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca este homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: este é para mim um vaso escolhido, e para levar o meu nome perante os gentios, e os reis, e os filhos de Israel. E lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Amém. Meus amados irmãos, dentre tantos pontos maravilhosos, eu separei alguns aqui na minha cabeça. Se nós observarmos, primeiro ponto, nós vemos que Jesus conhece aquele que é e o que não é discípulo. O chamado de Jesus para mim e para você é para sermos discípulo. Discípulo é seguidor. Discípulo é aquele que se preocupa em fazer aquilo que Jesus quer que seja feito. Nós aprendemos muito sobre isso na grande comissão, num seminário que teve aqui com o pastor Gutierrez, Rafael Gutierrez. A diferença de ser discípulo e ser cristão. Ser cristão, a Bíblia vai, segundo o que nós aprendemos, e é verdade, que depois disso nós fomos para pesquisas, a Bíblia apenas 3 vezes fala da palavra cristão, mas a respeito de discípulo, a Bíblia vai apontar 269 vezes. E aqui, neste momento, vamos tecer comentário um pouco a respeito de discípulo. O discípulo, ele quer estar junto. O discípulo, ele quer caminhar com o seu mestre, com o seu mentor. O discípulo, ele não quer ficar de fora de nada. O discípulo, quanto mais aprende, mais ele quer aprender. O discípulo, aonde o seu mestre coloca os seus pés, ele também quer colocar os deles. Aonde está um movimento em prol, ele também quer estar nesse movimento. A funcionabilidade de um discípulo é extraordinário. E Jesus espera que dentro de nossas igrejas, as nossas igrejas estejam cheias de discípulos, não de religiosos. Há uma diferença muito grande. Religioso se torna legalista e legalista se torna religioso. Mas discípulo, ele é apenas um seguidor que propaga aquilo, não em termos de ideias, mas aquilo que ele acredita que vai fazer a diferença na vida do outro. Ou seja, ele tem uma coisa chamada empatia. O sofrimento do outro
incomoda ele. E ele precisa agora fazer com que o sofrimento do outro seja amenizado por atitudes que ele vai levar. É muito interessante isso. E a primeira coisa que nós vemos que aconteceu nesse diálogo aqui, uma das coisas que muito me chama a atenção, é que Jesus, ele conhecia os seus discípulos e os discípulos o conheciam. O cristão não. O cristão, ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado em conhecer o seu mestre, o seu Senhor. Ele apenas segue a sua vida de forma bem informal, acontecendo naturalmente. Observe que o texto vai nos dizer que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Não existia um religioso. E o que me chama a atenção é que Cristo agora vê nesse discípulo uma segurança, ou seja, alguma coisa que ele poderia proporcionar na vida daquele homem que ele estava salvando. Mas mesmo assim, esse discípulo, por conhecer, aí eu quero lembrar a você, essa questão do estigma, como é terrível. Paulo, muito obrigado, meu irmão. Saulo de Tarso, ele foi estigmatizado, sim. Ele foi rotulado, sim. Mas só que os feitos dele faziam jus aos pensamentos que os outros tinham. Paulo era um perseguidor, um matador, um miliciano nos dias atuais. Só que em prol da religião. Paulo era assim. E ficou sobre ele esta marca tão negativa, essa marca tão ruim. Deixa eu te falar uma coisa. Marcas ruins na vida de um homem, só Jesus pode apagá-las. Sabiam disso? Só Jesus consegue apagá-las. A história negativa de um homem, só Cristo pode mudar. E agora Paulo, o Senhor vai e fala para Ananias: Ananias, vai, faz isso, isso e isso. O que Ananias diz? Senhor, eu não posso fazer isso, esse homem vai fazer, ele já fez aquilo mais, fez mais não sei o quê. Ele tem acesso, ele tem autoridade, ele tem poder do governo, ele faz o que quer e que bem quer. Ananias, mesmo sendo um bom discípulo, ele questionou a fala de Cristo. Mas o Senhor foi imperativo para ele. O Senhor não deixou Ananias ficar com a última palavra. E o Senhor então demonstra e diz a ele: levanta-te e vai à rua direita. Pergunta em casa de Judá. Jesus só faltou mandar para ele o CEP. Parece que Jesus era correio, né? Carteiro. Sabe o que nós aprendemos? Que cada um de vocês aqui, no púlpito aí embaixo, o Senhor sabe exatamente tudo que você precisa, tudo que você quer, todas as suas aflições, seu nome, sua genealogia, Ele sabe tudo. Então o problema não está em Cristo, o problema está em nós. Que muitas das vezes, por mais 1000 vezes que venhamos ler isso aqui, mas ainda, devido às agruras e às situações que vivemos, a gente ainda continua cultivando no nosso jardim dúvidas, incertezas. A coisa mais linda que existe quando você conversa com uma irmã ou com um irmão que já tem uma certa experiência com Deus, mesmo que a coisa está ruim, ele diz assim: vai tudo bem? Ela diz: vai tudo bem. Mas você perdeu? Mas vai tudo bem. Mas a Covid pegou tua família? Foi da vontade de Deus e acabou. Mas você está desempregada? Até o tempo que o Senhor quiser. Mas o Senhor tem me suprido todas as questões.
Entende o que eu quero dizer? Existem pessoas que elas se fazem de vítimas, fica se vitimando e deixa essa orientação tão maravilhosa de lado. Deixa isso, essa pérola escapar. É como eu disse, eu nunca exagero, mas não imaginaria que isso aqui eu estaria fazendo. Orando por um documento, um carro, uma chave de Jonas. Jonas hoje é um homem respeitável. Não que não fosse, mas hoje muito mais. Mas para ele ser um conquistador e poder dizer isto, ele fez o quê? Ele seguiu as orientações, ele foi discípulo, ele é discípulo, ele sempre será discípulo. Ele ouve as orientações em que o Senhor vai dando e ele vai seguindo. E todo aquele que é obediente, todo aquele que é discípulo, todo aquele que segue as orientações, chega lá na frente, ele vê um oásis aberto diante dele. Paulo, então, o que segunda parte, terceiro ponto, aliás, que me chama a atenção, quando o Senhor vai falar para Ananias, o Senhor diz assim: ele está orando. Meu Deus, o homem tinha acabado de ter um encontro com Jesus, ele teve um encontro, é levado cego, teria grandes questionamentos dentro dele. Por que aconteceu isso? Eu sou tão respeitado, procura um médico, procura isso, mas não, ele foi para aquele lugar, e lá ele entrou em oração. Quer alguma coisa mais que venha te trazer maior tribulação do que você perder a sua visão? Quando a gente perde a nossa visão, quando a gente fica cego, a impressão, eu acredito nisso, nunca fiquei cego, mas eu acredito que a impressão que a pessoa tem é: será que essa cegueira é momentânea ou é para sempre? E o texto vai nos dizer que Paulo, mesmo sem ter anos de experiência com Cristo, com apenas alguns momentos de experiência, ele faz aquilo que apareceu bem aos olhos dele. Ele entrou, ele ficou num cômodo, ali ele começou, ele entendeu que ele precisava orar. Ele veio à mente dele todas as coisas que ele via acontecer lá atrás, e agora ele diz: há um Deus realmente em Jerusalém, há um Deus no meio desse povo de Israel. E agora ele entra em oração. Por isso o Senhor diz para Ananias: vai, ele está orando. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: Ananias, vai, porque ele está diferente, porque ele agora fala comigo. Vai, porque agora ele vai te dar ouvido. Vai, porque o Espírito já entrou nele. Vai, porque agora ele já entendeu que aquele que chamou ele é infinitamente maior do que aquele que deu um documento a ele. Ele está orando. E para finalizar, no verso 15, que maravilha. Vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Ficou alguma coisa de fora? Vai, este é para mim um vaso escolhido. Meu Deus, isso é fantástico. É o que eu vejo aqui, ó. Dezenas de vasos. Não fui eu que escolhi vocês. Não foi o ministério que escolheu vocês para estarem aqui. É preciso que a igreja tenha uma consciência formada a respeito deste assunto. Quando vocês estavam lá fora fazendo tantas coisas, o Senhor usou alguém falou de Jesus para você, mas quem te convenceu foi o Espírito Santo. Quem te convenceu e te trouxe para cá foi o próprio Deus. Essa é uma
uma forma que o Senhor nunca mudou de agir na vida do homem. Nunca mudou. Eu lembro muito bem que Jesus, quando começou a fazer a sua primeira equipe de evangelismo, a primeira equipe de evangelismo começou com 12. A segunda equipe foi para 70. E agora a terceira equipe tem milhares e milhares e milhares e milhares. Nesses milhares e milhares e milhares, estou incluído, você está incluído. Mas quando ele foi formar os 12, ele vinha caminhando, ele dizia para as pessoas assim: larga, vem comigo. Falou para os filhos de Zebedeu: larga, me segue. E as pessoas seguiam. Falou para Pedro, aquele homem austero, aquele homem terrível, e disse: larga isso aí, vem comigo. A palavra de Cristo sempre foi imperativa. Ele nunca deixa dúvida. Se tem pecado, larga o pecado, vem comigo. Se tem a lepra, vem com lepra, mas você vai deixá-la para trás. Pode vir, mas ela vai ficar lá para trás, vem comigo. Lepra significa pecado, e vice-versa, numa determinada situação. E ele diz: vai, esse é escolhido, esse é um vaso, é uma pessoa, é algo que eu tenho a fazer, eu escolhi ele e acabou. Agora, para que você é um vaso escolhido? Você acha que um vaso, ele trouxe esse copo, imagine, botou aqui. Mas ele tem uma função. Isso me faz lembrar quando minha mãe morreu. Antes que você diga: o pastor está ficando velho, já contou essa história. Minha mãe morreu, eu não era cristão, e eu disse: meu Deus, eu tenho que visitar minha mãe. Olha a ideia, hein? Eu vou lá visitar minha mãe. Aí ia para lá, ficava lá na beira, levava umas flores. Mas eu não levava o vaso, a jarra. Aí eu esperava o que estava do lado, botou a jarra lá. Quando ele dava as costas, eu tirava lá, jogava flor fora, pegava o jarro que botou e botava lá no túmulo dela e enfiava minhas flores lá. Olha aqui que situação. Era desse jeito. E eu achava que estava fazendo grande coisa. Muito bem. Então observe onde eu quero chegar. Não adianta, se você não entende por que Jesus te chama de vaso, não vai adiantar nenhum conhecimento. Não vai adiantar você vir aos cultos. Não vai adiantar você carregar uma Bíblia. Não vai adiantar você fazer parte do círculo de oração. Não vai adiantar nada se você não entender a funcionalidade do vaso. Jesus, ele disse: este é um vaso escolhido. Olha que comparação. Vaso é para quê, irmãos? Não é para receber alguma coisa, seja sólido, líquido ou qualquer outro estado? E então Jesus agora queria depositar nele uma tarefa, alguma coisa que era muito importante para ser feita. Jesus então chama Saulo de Tarso, de vasos. E ele agora depositou sobre ele algo muito especial. E ele ainda diz: olha, ele vai levar, este é para mim um vaso de escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, reis, filhos de Israel. E no final ele disse: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo nome dele. Aqui uma parte triste para alguns, né? Poxa, mas eu aceitei Jesus, vou padecer, vou sofrer. Padecer nos dá a ideia de sofrer? Sim. Apocalipse, o Senhor diz assim: bem-aventurado aqueles que por mim sofrem. Feliz é aquele que sofre por amor a Ele. Algumas pessoas acham que aceitou Jesus, agora vou sentar numa mina de ouro. Algumas pessoas acham que aceitou a Cristo, agora não vou ter problema algum financeiro, de saúde, não haverá mais dor. Não, meu querido. A visão de Jesus não é terrena. A visão de Jesus é futurista.
A visão do crente precisa ser futurista. Aqui na terra nós somos conquistadores, porque a Bíblia nos diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, eu invisto em Deus, eu faço a obra do Senhor, eu realizo o que Ele quer que eu faça, e Ele vai cuidar de mim. O Salmo de número 37 diz isso. E Ele cuida de nós. Mas nós cuidamos em fazer com que a obra dele seja feita e concluída. Ele não vai trazer anjos para levar a palavra às pessoas que estão no caramujo. Ele não vai pegar os querubins, os serafins, o arcanjo e vai colocar aqui para evangelizar. Não, ele não vai fazer. Mas ele vai fazer com que você, eu, nós, a igreja do Senhor, esteja aqui como discípulo e dizendo: Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. E aí eu fico triste, quantas pessoas poderiam estar numa escola bíblica dominical e não estão. Quantas pessoas poderiam estar nas suas respectivas salas, junto com seus professores, aprendendo um pouco mais da palavra. Porque todo discípulo tem sede de conhecimento. E as pessoas estão abrindo mão. Haverá um dia em que você vai chorar por não seguir o conselho desse pastor. Haverá um dia em que você vai se arrepender. Ainda dá tempo para você mudar a sua filosofia de vida. Se a minha vida, o reino de Cristo não faz parte dela, num todo, pela metade eu não quero ser. Eu não quero ser pelo meio crente. Eu não quero ser crente paraguaio. Eu quero ser um crente autêntico, onde Satanás ele olhe e ele venha se incomodar com a minha presença, não com a minha presença, mas com a presença daquele a qual eu sirvo, que está comigo. Pastor, como é que eu posso fazer para mudar isto? Caminhe comigo, meu irmão. Mas eu trabalho, eu também trabalho. Quer ver só uma coisa? Quantos trabalham aqui? Levante as mãos. Estão nos cultos, estão na escola bíblica, estão nas orações, estão no partir do pão, e você não está. A primeira característica de um discípulo é querer estar envolvido com a obra do seu Senhor. É a primeira característica. Se você, perdoe-me a minha sinceridade, a minha franqueza tão absolutista, mas se você não entende isto, perdoe-me, mas você está devendo. E é meu dever como pastor dizer para você, quer você goste ou não, muda. Faça nascer dentro de você esse desejo. A não ser que você trabalhe no domingo. O domingo é um dia do Senhor. É o dia em que nós tiramos para nos envolvermos um pouco mais com as coisas de Deus. Garanto que muitos de vocês no domingo comem aquela coxinha suculenta, coxinha de frango bem suculenta, né? Aquele bife bem acebolado. Pois na minha casa, domingo, o que me salva é o frango da esquina ou o filé do frango que vem envolvido com uma casca branca. Porque nós não temos tempo. Chegamos em casa na hora quase de sair. E quando eu deito, ao chegar agora, retornando para casa, eu digo, puxa, Senhor, me sinto realizado. Trabalhei o domingo inteiro para Ti.
Eu digo isso porque tem muita gente que acha que não sou eu que sofro, não. Não, querida. Eu sofro. Minha casa sofre. Por amor a este Cristo Jesus. E me sinto alegre. Me sinto alegre. Eu estou dizendo isso para te incentivar. Vou mudar, pastor. Vou procurar aprender a palavra. Não vou voltar à escola. Vou estar nas orações. Você é um vaso escolhido, filho. Você é um vaso escolhido. Você foi escolhido, chamado por Deus. Sabe o que João diz? João diz assim: antes que você o amasse, ele te amou primeiro. Não é isso, obreiros? Não é isso? Antes que eu ame Cristo, ele me amou primeiro. Por isso que eu me sinto à vontade para falar para vocês. Quero convidar vocês a refletirem nisto. Convido vocês a se colocarem de pé.